Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 16 de julho. O site Poder 360 acaba de divulgar mais uma pesquisa da sua série mensal, desta vez avaliando o desempenho de prefeitos e governadores. E temos novidades interessantes. A avaliação de ótimo e bom dos prefeitos desabou de 38% para 30%. A avaliação de ruim e péssimo dos prefeitos subiu de 23% para 30%. O desempenho dos governadores seguiu tendência análoga. O índice de ótimo e bom dos governadores desabou de 41% para 34% e a avaliação de ruim e péssimo subiu de 23% para 26%. Por que isso aqui é interessante? Bom, para entender a minha linha de análise, nós temos que voltar ao dia 10, quando eu publiquei aqui no canal um vídeo dando conta de que a avaliação de ótimo e bom do presidente Bolsonaro seguia estável na faixa dos 29%, mas os seus índices de desaprovação começavam a melhorar. Caiu em 3 pontos percentuais a avaliação de ruim e péssimo do presidente, revelando uma possível tendência de recuperação de sua popularidade. Bom, eu tenho feito aqui uma linha de análise em todos os meus vídeos quando eu trato de pesquisas de opinião, mostrando que o presidente Bolsonaro, no início da pandemia, fez uma aposta política arriscada. Essa aposta dava conta de que a pandemia afetaria uma quantidade muito menor de pessoas do que as quarentenas e o fechamento da economia. As vítimas do fechamento da economia seriam maiores, a pandemia passaria, a curva da pandemia cairia e a curva do descontentamento da população contra os governadores e prefeitos que patrocinaram o fechamento da economia sob os auspícios do STF subiria. Pode ser que isso esteja se confirmando e que o presidente tenha acertado sua aposta. Todos os indicadores dão conta de que nós atingimos aquilo que os médicos, os cientistas chamam de platô. Em alguns lugares, notadamente aqui na capital de São Paulo, a pandemia vai arrefecendo, vai caindo aceleradamente o número de mortos e de contágios, e a tendência é de que, com o tempo, a pandemia se perca na memória das pessoas, restará então a crise econômica e o desemprego. E foi o presidente Bolsonaro que insistiu em alertar a população sobre a gravidade do fechamento da economia e os riscos do seu impacto prolongado sobre a renda e o emprego dos brasileiros. Se essa análise está correta, é possível que os índices de aprovação e desaprovação de governadores e de prefeitos e do presidente funcionem como uma espécie de gangorra, ou seja, à medida em que os governadores e os prefeitos comecem a ser mal avaliados, é possível que o presidente comece a ser bem avaliado pelas razões que eu acabo de explicar. Não é possível saber se a recessão não vai cobrar um preço da popularidade do presidente, mas o que as pesquisas sugerem é uma tendência que a gente vai ter que confirmar se de fato é tendência nas próximas pesquisas, de que a balança começa a pesar a favor do presidente, com a desaprovação dos governadores e prefeitos crescendo e a aprovação do presidente crescendo também. Temos eleições para prefeito logo adiante, a eleição foi empurrada lá para novembro e isso não é bom para quem está nos governos municipais. A tendência daqui até novembro é que esses índices de desaprovação dos governadores e prefeitos cresçam na esteira do aprofundamento da crise econômica. O comentário de hoje era esse, até o próximo.